Para quem já assistiu Como Se Fosse a Primeira Vez, esse vídeo vai soar um pouco nostálgico, pois os casos que vou apresentar hoje são muito parecidos com os casos que são apresentados também no filme, só que dessa vez são casos reais. Clive Waring. Sempre que vê sua ex-esposa, sai disparada correndo em sua direção, enche ela de beijos, de abraços e diz o quanto sente sua falta. É uma atitude desesperada de uma pessoa que não vê outra há muito tempo, não é? Clive age assim com sua ex-esposa há décadas, após ter sofrido uma encefalite causada pelo vírus herpes simplex, que o deixou sem a capacidade de lembrar de eventos no espaço de 30 segundos, afetou completamente sua memória de curto prazo e sua interação social. Curiosamente, Clive acreditava ter acabado de sair de um estado de coma ou de um grave acidente, mas ele não lembrava o momento em que acordou tanto do coma quanto do acidente. Ele era tenor, maestro, pianista e um perito em música renascentista. E aos 46 anos, em 1985, ele começou a apresentar um quadro de cefaleia intensa e febre. 2 dias depois, ele foi admitido no hospital, onde foi diagnosticado com encefalite por herpes simplex. Clive sofreu lesão em várias estruturas cerebrais. Dentre as que foram afetadas, a mais importante para a conversão de memória de curto prazo para longo prazo e aprendizagem é o hipocampo. Ele acreditava ainda ser casado com sua ex-esposa, que o havia deixado alguns anos depois da encefalite. Ele também acreditava ter 46 anos, independentemente da idade que ele tivesse no momento, pois essa era a última idade que ele lembrava de ter. E também todos os espelhos dos lugares que ele visitasse teriam que ser escondidos, até porque ninguém gostaria de se ver 30 anos mais velho. E por falar em hipocampo, entramos no nosso segundo caso, que é o de Henry Molaison, que sofre de epilepsia grave desde os 10 anos de idade após ter sofrido um acidente onde bateu forte sua cabeça, tendo assim crises convulsivas diárias. Com a progressão da epilepsia, aos 27 anos, Henry sofria mais de 10 convulsões por dia, sem melhora nenhuma ao tratamento farmacológico. Então foi aí que um neurocirurgião famoso da época sugeriu uma cirurgia experimental nele, que consistia na remoção bilateral do hipocampo para tentar conter a epilepsia. Henry seria o primeiro paciente com epilepsia intratável a passar por esse procedimento. A função do hipocampo não era muito conhecida na época, mas sabia-se que algumas crises convulsivas eram causadas pelo excesso de um neurotransmissor chamado glutamato no cérebro, pois quando há muito glutamato, um excesso de cálcio é liberado, e muito cálcio no cérebro pode ser muito perigoso. Sabia-se na época que o hipocampo gera glutamato. Portanto, removê-lo deveria diminuir a quantidade de glutamato, baixando os níveis de cálcio e assim a quantidade de convulsões. Era comum fazer remoção do hipocampo em lobectomia temporal para tratar casos graves de epilepsia, mas como o neurocirurgião julgou o caso de Henry ser muito grave, ele optou por tirar os 2 lados do hipocampo, ou seja, fazer uma remoção bilateral, diferente dos outros procedimentos onde tiravam apenas um lado do hipocampo. Imediatamente após a cirurgia, que foi bem sucedida no seu propósito original, foi percebido que Henry não conseguia manter sua memória de curto prazo por um período maior do que 30 segundos, fazendo com que ele, assim como o caso de Clive, ficasse impossibilitado de converter sua memória de curto prazo em longo prazo. Ele tinha capacidade de se lembrar de tudo antes da cirurgia, manteve sua linguagem, seu raciocínio e sua capacidade de percepção, mas qualquer tentativa de fazer com que ele se lembrasse de algo recente era totalmente falha. Curiosamente, tentativas de fazer Henry aprender coisas novas, como desenhar uma estrela olhando sua mão através de um espelho, tinham progresso. Ou seja, Henry conseguia aprender tarefas novas, mas memórias como falar o que ele comeu durante o dia ou lembrar o nome de uma pessoa não funcionariam. Todos os dias ele acordava acreditando ser um homem de 27 anos que tinha acabado de sair de uma cirurgia cerebral. Ele podia lembrar do seu aniversário de 27 anos, mas não lembrava do seu aniversário de 50 ou de 80. E a verdade tinha que ser escondida para que ele não sofresse ainda mais com essa situação. Tanto o caso de Clive como o caso de Henry contribuíram vastamente para a neurociência, mas infelizmente não possui cura para o tipo de amnésia deles, fazendo com que eles passassem a vida inteira com essa condição. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E muito obrigado!